Capítulo 3. Embaixada ao céu. Mas o bloqueio, incompleto e com extenso claro ao norte, não reduzira o inimigo aos últimos recursos. Os caminhos para a várzea da Ema e o Uauá estavam francos, subdividindo-se multívios pelas chapadas em fora para a extensa faixa do São Francisco, atravessando rincões de todo desconhecidos, até atingirem os insignificantes lugarejos marginais daquele rio entre Xorroxó e Santo Antônio da Glória. Por ali chegavam pequenos fornecimentos e poderiam entrar à vontade novos reforços de lutadores, porque se dirigiam precisamente nos rumos mais favoráveis, atravessando vasto trato de um território que é o núcleo onde se ligam e se confundem os fundos dos sertões de 6 estados, da Bahia ao Piauí. Desse modo, formavam aos sertanejos a melhor saída, levando-os à matriz em que se haviam gerado todos os elementos da revolta. Em último caso, eram um escape à salvação. A população, trilhando-os, mal seria perseguida nas primeiras léguas, na pior alternativa. Abrigá-la-ia, impérvio e indefinido, o deserto. Não o fez, porém, embora sentisse acrescida em torno a força dos adversários, coincidindo-lhe com o próprio deperecimento, haviam desaparecido os principais guerrilheiros, Pajeú nos últimos combates de julho, o sinistro João Abade em agosto, o ardiloso Macambira recentemente, José Venâncio e outros. Estavam como figuras principais Pedrão, terrível defensor de Cocorobó, e Joaquim Norberto, guindado ao comando pela carência de outros melhores. Por outro lado, escasseavam os mantimentos e acentuava-se cada vez mais o desequilíbrio entre o número de combatentes válidos, continuamente diminuído, e o de mulheres, crianças, velhos, aleijados e enfermos, continuamente crescente. Esta maioria imprestável tolhia o movimento dos primeiros e reduzia os recursos. Podia fugir, escoar-se a pouco e pouco em bandos diminutos pelas veredas que restavam, deixando aqueles desafogados e forrando-se ao último sacrifício. Não o quis. De modo próprio, todos os seres frágeis e abatidos, certos da própria desvalia, se devotavam a quase completo jejum em prol dos que os defendiam. Não os deixaram. A vida no arraial tornou-se então atroz. Revelaram-na depois a miséria, o abatimento completo e a espantosa magreza de 600 prisioneiras. Dias de angústias indescritíveis foram suportados diante das derradeiras portas abertas para a liberdade e para a vida. E permaneceriam para todo sempre inexplicáveis, se mais tarde os mesmos que os atravessaram não revelassem a origem daquele estoicismo admirável. É simples. Falecera, a 22 de agosto, Antônio Conselheiro. Ao ver tombarem as igrejas, arrombado o santuário, santos feitos estilhas, altares caídos, relíquias sacudidas no encaliçamento das paredes e alucinadora visão, o bom Jesus repentinamente a apear-se do altar-mor, baqueando sinistramente em terra, despedaçado por uma granada. O seu organismo combalido dobrou-se ferido de emoções violentas. Começou a morrer. Requintou na abstinência costumeira, levando-a a absoluto jejum, e imobilizou-se certo dia, de bruços, a fronte colada à terra, dentro do templo em ruínas. Ali o encontrou numa manhã Antônio Beatinho. Estava rígido e frio, tendo aconchegado no peito um crucifixo de prata. Ora, este acontecimento, capital na história da campanha e de que parecia dever decorrer o seu termo imediato contra o que era de esperar, aviventou a insurreição. É que, gizada talvez pelo espírito astucioso de algum cabecilha que prefigurara as consequências desastrosas do fato, ou, o que se pode também acreditar, nascida espontaneamente da hipnose coletiva, logo que a beataria impressionada notou a falta do apóstolo. Embora este, nos últimos tempos, aparecesse raras vezes, se divulgou extraordinária notícia. Relataram-na depois, ingenuamente, os vencidos.
Antônio Conselheiro seguira em viagem para o céu. Ao ver mortos os seus principais ajudantes e maior o número de soldados, resolvera dirigir-se diretamente à Providência. O fantástico embaixador estava àquela hora junto de Deus, deixara tudo prevenido. Assim é que os soldados, ainda quando caíssem nas maiores aperturas, não podiam sair do lugar em que se achavam, nem mesmo para se ir embora, como das outras vezes. Estavam chumbados as trincheiras. Fazia-se mister que ali permanecessem para a expiação suprema, no próprio local dos seus crimes, porque o profeta volveria em breve entre milhões de arcanjos, descendo, gládios flamívomos coruscando na altura, numa revoada olímpica, caindo sobre os sitiantes, fulminando-os e começando o dia do juízo.